A paz do Senhor Jesus. Tivemos aí 12 dias de campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E nós fomos impactados, abençoados com a palavra do Senhor. Eu quero aí te fazer um pedido a você: compartilhe os nossos cursos, compartilhe com as pessoas aí que você quer que sejam abençoadas com a palavra de Deus. Tá bom? Nós iremos, no decorrer da semana, estar lançando vídeos, pregações, recapitulando os dias, desde o primeiro ao 12º dia dessas ministrações. Compartilhe, seja abençoado mais uma vez e abençoe outras pessoas. Deus abençoe. Aproveitando que você está de pé, queria que você pegasse sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Quero aproveitar e desejar a paz que excede todo o entendimento sobre a vida de cada um de vocês, assim também como aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que essa paz que excede todo o entendimento possa estar sobre cada um de nós aqui nessa noite. Eu gostei muito sobre tudo que aconteceu até aqui, foi guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Essa canção última então que fala: ó Deus, eu dependo de Ti, foi a introdução aqui. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7. 2 Coríntios 12, 7. Diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu assim estou muito feliz, porque eu percebo que o Espírito Santo está conduzindo isso aqui. O pastor Edilson, quando chamou o Wellington aqui e o Moisés, se ele não tivesse feito isso, acho que eu faria. Porque a minha cena, quando eu estava vendo aqui o Wellington cantando, ministrando o Senhor, hoje ele é um homem casado, abençoado, um ministro do Senhor, mas aqueles que acompanharam a história dessa família sabem a luta que eles passaram, as dificuldades que eles passaram, né? E o Moisés não é diferente. Então são 2 milagres no altar de Deus, né? E que Deus continue conservando vocês assim no altar dele, amém? Mas essa passagem que nós lemos agora aqui é uma passagem interessante, porque fala sobre o espinho na carne de Paulo, né? Eu vou ter uma incumbência aí de fazer uma pregação fast food aí, né? Mas fica na bênção que vai dar tudo certo no final, né? Se lá o centurião falou para Jesus em Mateus, né, que, ó, não precisa nem ir lá na minha casa, basta uma palavra e o meu servo será curado. Então, uma palavra só vai ser o suficiente para abençoar as nossas vidas, amém? Então, essa palavra que nós lemos fala sobre o espinho da carne de Paulo. E aí eu fiquei pensando, que espinho da carne que ele estava se referindo, né? Se alguém chegou para você e falou assim, ó, o espinho da carne de Paulo era isso, não leva muito a sério, porque ele não deixa claro qual que é o espinho na carne dele, né? Existem várias hipóteses, várias teses do que poderia ser o espinho na carne dele, né? Então, alguns poderiam falar, será que o espinho da carne de Paulo, ele está se referindo a algum tipo de tentação na natureza carnal? Será que é isso, né? Mas isso é refutado pela própria palavra, porque em 1 Coríntios capítulo 7, ele começa a dar algumas dicas para os homens e para as mulheres, para eles não caírem em fornicação, e lá no versículo 7 ele fala assim, ó, quisera os homens fossem como eu.
Então dá para entender que ele tinha aquele dom, era algo que ele estava resolvido, ele tinha submetido isso já a Deus, né? Era um problema que aparentemente ele não tinha. Então, de repente, esse espinho na carne ser algo carnal, algo pecaminoso, já meio que refutado por aí. Mas existem outras teses, como por exemplo, será que não era algum tipo de enfermidade que ele enfrentava? Será que não era alguma coisa? Porque se você estudar a palavra de Deus, lá em Gálatas, por exemplo, quando ele começa a escrever para Gálatas, ele começa a falar das fraquezas físicas que ele estava sentindo, das dificuldades físicas que ele estava sentindo. Então, de repente, pode ser que o espinho na carne seja algo físico, né? Ou quem sabe, uma outra tese que tem, uma outra hipótese, né, é que esse espinho na carne foi alguém que estava perseguindo ele, alguém que estava injuriando, difamando ele, falando coisas dele, né? Tanto é que ele fala, né, orei 3 vezes ao Senhor para que desviasse de mim esse instrumento do inferno aí, né? Mas não se sabe qual que era o espinho na carne dele. Mas uma coisa nós temos certeza, que esse espinho na carne era algo que fazia ele depender de Deus dia após dia, que fazia ele lembrar que ele dependia de Deus, que o que ele fazia, que ele tinha, que o que ele sabia, tudo dependia de Deus. E esse espinho na carne fazia com que ele lembrasse todos os dias que ele precisava depender de Deus. Então, quem sabe, assim como Paulo, nós também, cristãos, precisamos acordar logo pela manhã e dizer: Deus, eu dependo de Ti. Como foi cantado aqui, Deus, eu dependo de Ti. Diga comigo assim: Deus, eu dependo de Ti. Olha para o alto e fala: Deus, eu dependo de Ti. Quem sabe, amados, nós deixamos de falar isso. Tomamos algumas decisões, né, seguimos alguns conselhos que não eram conselhos bíblicos, mas é tempo de dizermos: Deus, nós dependemos de Ti. João capítulo 15, versículo 5 diz, Jesus, que Ele é a videira e nós somos as varas. E toda vara que estiver ligada em Jesus, essa vara vai dar fruto. E Ele fala: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós dependemos de Deus. O Salmos capítulo 34, versículo 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que confia nele, que a sua confiança está em Deus, né? E ele diz mais lá, outros salmos, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Ou seja, a nossa dependência deve ser exclusiva de Deus, porque é aí que está a bênção, é aí que mora a bênção, essa dependência de Deus. Então, amados, como Paulo ele citou esse espinho na carne, é engraçado que ele fala lá no versículo 8, eu orei 3 vezes, para que Deus desviasse o espinho da carne de mim, mas o Senhor não desviou. Sabe o que Deus disse para ele? A minha graça te basta. E aí eu queria entrar no assunto hoje, que é a questão da graça. Você sabe qual que é a diferença da graça e da misericórdia? Pergunta para o teu irmão: você sabe qual que é a diferença da graça e da misericórdia? Tem um pastor adventista que ele fala assim de uma maneira muito simples, mas bem legal, que ele fala assim, que a misericórdia é algo que eu mereço, mas não recebo. E a graça é algo que eu não mereço, mas recebo. Então, assim, para explicar, a misericórdia é algo que eu mereço, é uma penalidade que eu mereço, é uma pena que eu mereço, é um castigo que eu mereço, é algo que eu mereço, mas não vem sobre mim. Isso é misericórdia. Deus, por exemplo, aplicou a misericórdia dele, se você ler a Bíblia, em vários momentos. Vou dar um exemplo aqui, no povo lá que saiu do Egito. O povo estava escravo no Egito, Deus então levanta Moisés, liberta o povo, faz promessas para esse povo, leva esse povo para o deserto, e lá eles começam a murmurar, começam a reclamar, né? Começam a fazer várias coisas, mas mesmo assim a misericórdia de Deus era com eles, mesmo eles se rebelando. Olha só, Deuteronômio 4:31, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Mesmo o povo se voltando contra Deus, eles estavam, lógico, plantando algo, eles iam colher possivelmente alguma coisa, mas Deus não deixou de ser misericordioso. Então, misericórdia é quando eu mereço alguma coisa, alguma penalidade, alguma pena,
e eu não recebo essa pena. É como você, de repente, você deve para alguém, ou melhor, você tem uma dívida, né, com alguém, e aquela outra pessoa tem de misericórdia com você e perdoa aquela dívida sua. Isso é misericórdia. E graça é quando eu não mereço e assim eu recebo. E não existe na Bíblia um exemplo maior, um exemplo tão maravilhoso como o exemplo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse é o maior exemplo da graça de Deus. É quando Jesus se entregou ali na cruz do Calvário. Então, graça é o favor imerecido. É a maior manifestação de Deus para o ser humano. Foi exatamente esse sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Imagine você, a Bíblia fala que Deus, Jesus, Ele deixou toda a sua glória, Ele destituiu de tudo que Ele tinha e Ele se fez homem. Ele se humilhou. Né? Então eu fico imaginando Deus olhando para o seu filho humilhado, ali esbofeteado, né? Pendurado no madeiro. Quantos acham aqui que Deus teve prazer nisso? Você acha que Deus se agradou do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, sim ou não? Sim, se agradou. Abra comigo lá Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído, Jesus foi moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 5, ou melhor, perdão, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Agora o versículo 10. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Parece que a gente lendo assim no primeiro momento, parece que Deus aí está sendo um pouco cruel. Deus agradou moer Jesus na cruz do Calvário. Deixa eu dizer algo para você. Deus, Ele é fonte de misericórdia. Amém? Mas também Deus é fonte de justiça. Então quando Jesus Cristo, Ele foi ali, se entregou na cruz do Calvário, Ele estava se tornando justiça para Deus. E Ele estava levando todas as nossas transgressões, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, aqueles que você cometeu lá 20 anos atrás, os que você cometeu hoje de manhã e quem sabe os que você vai cometer depois. Jesus, Ele pagou um alto preço. É por isso que às vezes a gente canta aqui, né? Eu nunca saberei o preço que foi pago na cruz do Calvário. Porque foi um sacrifício que Deus olhou e foi como justiça para Deus. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando nós lemos que Deus, Ele se agradou do sacrifício de Jesus, de ver Jesus sendo moído na cruz do Calvário, não é porque Deus é cruel, não, é porque Deus é fonte de misericórdia e Deus também é fonte de justiça. Então, quando Jesus foi ali morto na cruz do Calvário, Ele foi feito justiça de Deus por cada um de nós aqui. E é por isso que nós, quando nós oramos, como nós buscamos a face de Deus, Deus, Ele olha lá dos céus, eu creio nisso, que Ele olha para cada um de nós, e ao invés de ver os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, Ele vê um manto de justiça que é o sangue de Jesus cobrindo as nossas vidas. É por isso que a palavra de Deus diz que o véu foi rasgado do alto até embaixo. Porque esse sacrifício que Jesus fez é um sacrifício suficiente para que todos nós pudéssemos estar na presença de Deus. E amados, esse sacrifício, Deus ele não quer que nós desfrutemos apenas de uma graça comum. Não. O que é uma graça comum? A graça comum é aquilo que acontece com crentes
e não crentes. Por exemplo, o sol nasce para todos. O sol brilha para crentes e para não crentes. A chuva cai para todos, para crentes e não crentes. Outra coisa, quando alguém que com um pouco de habilidade vai até a terra, ara a terra e planta, pode ser um crente ou não crente, mas com um pouquinho de conhecimento, ele vai lá, ara a terra, planta, ele cultiva, ele vai colher. Porque isso é para crente e para não crente. Isso é a graça comum de Deus. Mas Deus quer nos levar para uma graça extraordinária. Uma graça que é divina, celestial. Que é uma graça que leva o ser humano a algo que ele não tem capacidade de fazer. Que é o quê? A salvação. A graça comum de Deus é para toda a humanidade. Mas nós precisamos estar debaixo da graça divina. A graça divina, ela está disponibilizada para todo ser humano, para todos. A Bíblia fala, olha, que Jesus ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A primeira coisa que a graça gloriosa de Jesus traz é uma identidade. Que agora nós não somos mais criaturas, nós somos filhos de Deus. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, você é filho de Deus. Para o outro também, pode falar, você é filho de Deus. Ana, você é filha de Deus. Júlia, você é filha de Deus. Vocês são filhos de Deus. Essa é a graça que está disponibilizada para todo ser humano. Essa graça maravilhosa, que nos faz entendermos a nossa identidade, nós somos filhos. Amados, é interessante de ver como esse sistema do mundo está levando algumas coisas. Nós estamos sendo impulsionados a aceitarmos algumas coisas que está totalmente fora da palavra de Deus, coisas que nos tiram a nossa identidade. A primeira coisa, por exemplo, que você vê quando um jovem entra no crime organizado, um exemplo, ele recebe um apelido. É o Elias que vira maluco, é o Marco que vira Marcola, e por aí vai, tira a identidade. Uma das coisas que o inimigo quer fazer com relação a nós é tirarmos a nossa identidade. Então diga para o teu irmão assim, ó, não deixa o inimigo tirar a sua identidade. Jesus falou a vós, vocês são luz neste mundo, vocês são sal nessa terra, vocês vieram aqui para fazer a diferença, vocês não vieram para ser influenciados, vocês vieram para ser influenciadores. Nós temos a mente de Cristo, amém? Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. Jesus ele veio, ele renovou a nossa mente, amados. Agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, amém? Nós somos pessoas abençoadas, porque os nossos olhos estavam fechados, os nossos ouvidos estavam tampados, mas Jesus veio e manifestou a sua glória para nós. E isso está disponível para toda a humanidade. Será que precisamos ter um espinho na carne para lembrarmos que dependemos de Deus? Você olha para a sua vida e você entende que a graça de Deus te alcançou? Você olha para você e quem sabe você diz, olha, eu nem deveria estar aqui, eu nem mereceria estar aqui, mas se você está aqui é porque a graça de Deus te alcançou. E Deus ele quer fazer com que você espalhe isso. É por isso que em determinado momento Paulo ele fala assim, olha, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele entendeu que a graça alcançou ele, que a graça alcançou a sua vida, e agora ele é uma ferramenta nas mãos de Deus para poder abençoar. Por isso eu profetizo, amados, aonde você pisar os teus pés você é uma bênção, aonde você tocar as suas mãos você é uma bênção, até onde os seus olhos alcançar você pode abençoar, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Aleluia, aplauda mais forte ao Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 23 fala que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Todos nós, todos. Por isso, amados, que quando nós vemos um irmão que está do nosso lado ali na caminhada, de repente alguém que está ali do seu lado, trabalhando, orando, buscando Deus como você, e de repente essa pessoa cai, 2 sentimentos têm que vir no seu coração. O primeiro, Deus, levanta essa pessoa, ergue essa pessoa,
porque essa pessoa é teu filho, é teu amado. Por isso, pai e mãe, não abra mão dos seus filhos. Não abra mão dos seus filhos, ore por eles. Não abra mão do seu amigo que estava caminhando com você, ore por eles. Primeiro sentimento, intercessão. E o segundo, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu também sou falho, eu também sou homem, ser humano, eu também caio, erro, falho, não deixe eu tropeçar, Senhor. E aí, amados, isso é dependência de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte. Então, se eu e você, nós somos pecadores, o que estava proposto para nós era a morte. Ninguém mereceria outra coisa, porque nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. Mas Jesus Cristo, Ele veio para desfazer as obras do diabo, e é por isso que nele nós temos uma esperança, nós temos a vida. Nós cremos que a nossa vida ela não está determinada apenas por esse plano terreno aqui, não. Tem algo preparado lá nos céus para mim e para você. Coisas que os olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, que não chegou ao nosso coração, mas Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí eu pergunto, você tem sido uma pessoa que entende a sua dependência de Deus? Será que você tem dito, Deus, olha, eu não mereço? Tem um pastor que toda vez que vão cumprimentar ele fala assim, eu estou melhor do que eu mereço. Porque ele entende que a graça alcançou a vida dele, e a graça do Senhor basta. A graça do Senhor basta. Amados, a Bíblia fala que quando nós buscamos o reino de Deus e a justiça de Deus, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, amados, que este ano 2022 você busque a presença do Senhor, busque a justiça de Deus, busque o reino de Deus, estabeleça o reino de Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua rua. Faça isso, porque Deus vai acrescentar as demais coisas na sua vida. Aquilo que você precisar, Ele vai suprir a tua necessidade, porque Ele é Pai, Ele não é padrasto. E eu falo isso, mas eu entendo que tem muito padrasto bacana, padrasto legal, abençoado, madrasta também. Mas Deus é Pai. Deus é Pai. Quantos são pais aqui? Deixa eu ver. Olha só, muitos pais. Quantas mães? Cadê as mães? Deixa eu ver. Opa. E aí, você deseja o melhor ou o pior para o seu filho aí? O melhor ou o pior? Melhor. Nós, sendo maus, pecadores, falhos, nós queremos bem aos nossos filhos. Imagina Deus, que é o Pai amoroso, que é aquele que é o guardador de Israel, o cuidador. Imagina Ele. Aí você pode falar, não, mas olha, mas se Deus realmente fosse esse Pai aí, eu não estaria passando o perrengue que eu estou passando agora. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deserto não é para sempre, não. Deserto não é para sempre. É um período, é uma passagem. E se Deus está te mantendo lá nesse deserto, Ele vai colocar uma coluna de fogo em você à noite, lá para te aquecer esse deserto. Durante o dia Ele vai colocar uma nuvem para trazer refrigério sobre a sua vida. Ele vai te sustentar enquanto você passar por esse deserto. Mas, amados, nós temos que entender que tudo está no controle de Deus. Deus não perdeu o controle. Quem sabe esses últimos anos, meses que nós estamos passando, né? Tantas informações que estão chegando, aí tantas coisas, sabe? Eu lembro que lá no começo da pandemia, se falava algumas coisas, depois começou a falar outras. Não, e falava assim sobre vacina, quando vacinar está tudo beleza, tal. Agora está todo mundo vacinado, não para tudo de novo, não sei o quê. Os homens estão perdidos, eles não sabem o que fazem. Mas Deus não perdeu o controle da situação. Você vê profissionais, eu trabalho na área da saúde, numa farmacêutica, você vê profissionais da área da saúde, tendo várias discussões, divergências de ponto de vista, de ideias tal, e aquela coisa que não chega a um senso comum, e a sociedade fica meio perdida, o que a gente faz agora? Então vamos ajustar aqui, vamos apertar acolá. Mas Deus não perdeu o controle da situação. Deus continua com o controle da situação. É por isso que eu creio, amados,
que nós podemos estar passando por um momento de crise na área da saúde. Mas para os filhos de Deus, nós temos paz no coração, porque entendemos que Deus está no controle de tudo. E aí, amados, quando nós perdemos um ente querido, como aconteceu ano passado e ainda tem acontecido, no nosso coração também existe paz no coração, porque entendemos que Deus tem um plano sobrenatural, celestial para todos nós. Essa porta aí, ninguém quer passar, mas olha para o teu irmão aí, você vai passar por ela também, amado. Pode correr, tem gente que quer sair da fila, né? Sair do começo lá para o final. Mas acontece, amados, que, olha, se você estiver debaixo da vontade de Deus, Deus vai cumprir a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Por isso nós vamos orar, para que este ano 2022, no mês de fevereiro, março, enfim, todos os meses, todos aqueles que o Senhor der para nós, talvez tenhamos aqui pessoas que não vai chegar até o final do ano, quem sabe? Ninguém sabe disso, mas enquanto nós viveremos para a glória de Deus. E depois que nós morreremos, ressuscitaremos em Cristo Jesus para a glória de Deus também, amém? Por isso eu quero que você se levante agora do seu lugar e você coloque a mão no teu coração. Será que você tem falado diante dos problemas, das dificuldades, das situações difíceis? Deus, eu dependo de Ti. Deus, eu dependo de Ti. Paulo, ele orou, olha, Deus, tira esse Satanás de mim aí, esse espinho na carne, por 3 vezes. E Deus olha para ele e fala assim: Paulo, a minha graça te basta. Deus estava falando para ele assim: olha, a minha graça te basta, eu cuido de você, eu sustento você, eu vou prover aquilo que você necessita. Se você está aqui nessa noite, você colocou como projeto de vida algumas coisas aí, amados, coloca na mão de Deus. Deus é fiel. Se Ele fez promessas para você, Ele vai cumprir, Ele vai restaurar, Ele vai renovar, porque Ele faz. E nós vivemos aqui em dias que nós estamos vendo milagre. Você acabou de ver 2 milagres aqui no altar, louvando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Por isso eu digo para você, na tua vida pode haver milagres também. Você talvez fale assim, mas até hoje, até para arrumar um trabalho é questão de milagre. Mas Deus continua fazendo milagre também. Você vai arrumar um trabalho em nome de Jesus. Mas a minha família não quer nada com Deus, eles não querem buscar o Senhor. Continua orando e declarando: eu e minha casa serviremos a Deus. Continua firme e forte na presença do Senhor. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Mas nós precisamos estar com o nosso coração dizendo: Deus, eu dependo de Ti. Amados, quando vir uma situação difícil na sua vida, uma tomada de decisão, honre ao Senhor. A primeira coisa que você faz, consulta o teu Deus. Seja a dificuldade que for, seja a luta, por mais simples que ela seja, honre ao Senhor, consulte a Deus. Deus, o que o Senhor acha? O que o Senhor quer que eu faça? Qual a direção que o Senhor quer que eu tome, Pai? E Deus, Ele não é um Deus que está mudo, que está calado, que está com as suas mãos amarradas. Ele responde. Você crê nisso? Mão no coração. Deus, Pai, como nós somos gratos a Ti pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Pai, muitas coisas que deveríamos estar passando, mas não passamos por conta da Tua misericórdia que tem nos alcançado. E muitas coisas que, Pai, não merecíamos, mas que temos recebido dia após dia, porque a Tua graça tem nos alcançado. Eu quero colocar diante de Ti a Tua igreja agora, Senhor Deus, que tem buscado a Tua presença nesse tempo, Pai amado, Senhor, clamando a Ti, para que haja, Senhor Deus, uma revolução, Pai amado, uma virada de vida na sua história, Pai amado, porque eu creio, Pai amado, que muitos aqui têm até uma história, Senhor Deus, para contar, quem sabe uma história de vergonha, de tristeza, Pai amado, uma história de dificuldades, mas a Tua palavra diz que o Senhor é aquele, Pai amado, que faz com que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Eu tenho certeza que muitas histórias serão escritas aqui, Pai amado, para a Tua glória. Deus, em nome de Jesus, que sejam histórias que possam glorificar o Teu nome, que possam Te exaltar, Deus. E se porventura, Pai amado, nós
nós deixamos essa dependência de lado, nós queremos, Pai amado, quem sabe tomar decisões com as nossas próprias pernas. Nos perdoa por essa arrogância, Pai, nos perdoa por esse orgulho, Pai, que tem nos levado, quem sabe, muitas das vezes só para baixo, ladeira abaixo, Pai, mas o que nós queremos é ir para o alto, é levar os nossos olhos, porque de lá vem o nosso socorro. Deus, em nome de Jesus, que todos que estão aqui presentes, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, possam viver o sobrenatural de Deus, Pai, possam Pai, te agradar através das suas vidas, que as suas vidas sejam como instrumento nas suas mãos. Deus, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor pode fazer grandes coisas, porque o próprio Jesus disse que obras muito maiores nós faríamos, obras que Ele fez tremenda, curou, Ele libertou, Ele transformou vidas, mas o Senhor Jesus disse: vocês farão obras maiores, é porque a graça dEle está sobre nós, e essa graça poderosa tem nos acompanhado, Deus. Por isso eu quero te pedir, olha para esta mãe, que tem orado pelo seu filho, Senhor Deus, Pai amado, olha para esse pai, que tem olhado pela sua casa, que tem olhado, Pai amado, como o provedor da sua casa, e quem sabe ele está passando por um tempo de luta, de dificuldade, mas que o Senhor seja o Jeová Jiré, o Deus de provisão, aquele que prover as coisas certas no momento certo, Pai, aquele que faz, Senhor Deus, ou que homem nenhum pode explicar, Pai. Muitas das vezes nós queremos explicar as coisas, mas milagre não se explica, milagre se vive, e é por isso que nós queremos viver o teu milagre, Pai, nesses dias. Deus amado, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos experimentar o teu melhor, não o melhor que o mundo tem para dar, porque muitas são as ofertas, muitas são as oferendas, mas nós cremos que o melhor está nas tuas mãos, e é por isso que nós buscamos a tua face, Pai, crendo de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. É essa oração que te fazemos em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. O tempo